Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre cálculo estequiométrico. Gente, cálculo estequiométrico é um dos conteúdos mais importantes que a gente tem em química, porque a gente consegue relacionar e a gente consegue reproduzir e a gente consegue fazer uma série de operações quando a gente está trabalhando com cálculo estequiométrico. Então é um conteúdo extremamente importante para nós, gente. Cálculo estequiométrico é extremamente importante. Então, a gente vai trabalhar com os casos de cálculo estequiométrico e nessa aula a gente vai falar do caso específico de quando a gente trabalha com quantidade de matéria. Então, a gente vai relacionar o número de mols com a massa, número de mols com volume, número de mols com número de mols e ver os tipos de relação que a gente pode ter a partir dessas grandezas, tá? Qual que é a regra prática que a gente tem para resolver qualquer problema de cálculo estequiométrico? Primeiro passo que você tem que fazer, escrever a reação química. Gente, no cálculo estequiométrico, a reação química é extremamente importante porque quando a gente for montar a regra de 3, a primeira linha da regra de 3, ela é montada a partir do que está na reação química. Então, você precisa da reação para você chegar na regra de 3. Então, o primeiro passo é escrever a reação química. Isso aí é obrigatório, tá? Se o exercício já te der a reação balanceada, ótimo, já resolveu uma parte do seu problema. Mas se não, escreve a reação. Se você escreveu a reação, obrigatoriamente tem que balancear. Não existe trabalhar com reação química sem fazer o balanceamento. Pode balancear por tentativa, que é o método mais rápido, ou quem quiser balancear por método algébrico, oxidação, o que for, mas você precisa balancear a reação. Então, escreve a reação, faz o balanceamento. Depois que você fez isso, é que você vai relacionar as grandezas. Quando a gente fala em relacionar as grandezas aqui, necessariamente a gente está falando da regra de 3, ok? Então, a gente vai montar a regra de 3. E essa regra de 3, a gente vai ter a seguinte atenção. A primeira linha da regra de 3, você vai tirar da sua reação química. Então, a primeira linha, ela vem da proporção que está na reação química. Por isso a importância de fazer o balanceamento, porque você vai precisar daquela proporção que está na reação na hora de montar a regra de 3. E aí a gente pode relacionar, gente, nessa regra de 3, qualquer grandeza que a gente estiver procurando. Coloquei aqui a regra geral, né? 1 mol de qualquer substância contém a massa molar daquela substância, contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, constante de Avogadro, e ocupa um volume de 22,4 litros na CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão, 1 atm e 0 graus Celsius. Então, a gente consegue fazer essa relação, né, para qualquer grandeza que a gente estiver procurando dentro da nossa reação química, ok? Então, vamos lá, vamos para o passo a passo, vamos para a parte prática para a gente entender como que isso funciona, para vocês verem que é sucesso. Então, o primeiro caso que a gente vai ver aqui é a relação mol-mol. Então, o exercício vai me dar a quantidade em mols de alguém e vai me perguntar a quantidade em mols de outro alguém dentro da reação. Tá assim, ó. Qual a quantidade em mols de oxigênio necessário para produzir 5 mols de gás carbônico? Então, a primeira coisa que você vai pensar, qual é a reação química que eu preciso escrever? Gente, eu tenho oxigênio e estou formando gás carbônico. Gás carbônico é CO2. Então, eu preciso de ter carbono no reagente. Então, a minha reação química aqui vai ser carbono mais oxigênio, O2, né? Gás oxigênio, produzindo CO2. Essa é a minha reação, né? Qual a quantidade em mols de oxigênio necessário para produzir? Por isso que eu sei, ó, produzir. Quer dizer que o gás carbônico está no produto. Se o gás carbônico está no produto, o oxigênio é que está no reagente, junto com o carbono para produzir CO2. Escrevi minha reação, ok? Agora eu vou fazer o balanceamento. Um carbono aqui, balanceado. 2 oxigênios aqui, 2 oxigênios aqui. Tá balanceada a reação, ótimo. Agora eu vou relacionar. Quem que eu estou relacionando? Eu estou relacionando oxigênio e gás carbônico.
ok? Então, a minha primeira linha da regra de 3 vai vir da proporção da reação química. 1 mol de O2, 1 mol de oxigênio, produzem quantos mols de CO2? 1 mol de CO2 também. Da onde que eu tirei essa proporção aqui? Da reação, ó. 1 O2, 1 O2. 1 CO2, 1 CO2. Primeira linha vem da reação. Agora eu vou para a pergunta. Qual a quantidade em mols de oxigênio? Então, eu estou procurando a quantidade de oxigênio. O X vai estar aqui, ó, para o oxigênio. Necessário para produzir 5 mols de gás carbônico. Então, 5 mols de CO2. Pronto, montei minha regra de 3. Agora é simples, só resolver, né? Multiplico o meio pelos extremos. X vezes 1 vai dar X. 5 vezes 1 vai dar 5. Então, 5 mol de oxigênio, O2. Resolvi o meu problema, ok? Então, aqui, olha, é um caso típico de mol-mol, relação mol-mol. O exercício me deu a quantidade de mols de alguém e me perguntou a quantidade de mols de outro alguém que estava na minha reação. Vocês viram que eu segui o passo a passo que eu acabei de escrever aqui, ó. Eu escrevi primeiro minha reação, fiz o balanceamento, depois relacionei as grandezas que eu precisava, ok? A primeira linha da regra de 3, a gente sempre vai pegar a proporção da reação química. É ela que vai falar com a gente, tá? Vamos agora, pessoal, para o segundo caso. O nosso segundo caso aqui é a relação mol-volume. Então, o exercício vai me dar a quantidade de mols de alguém e vai me perguntar o volume que está sendo formado de outro alguém, ou vai me dar o volume e me pedir a quantidade de mols. Vamos ver, ó. Qual a quantidade em mols? Então, eu já estou procurando a quantidade em mols. De monóxido de carbono é o CO, né? Necessário para formar, gente, formar, quer dizer que quem eu for formar aqui está no produto. 4,48 litros de CO2 na CNTP. Então, vamos entender? O CO2 está sendo formado, então ele está no produto. O CO vai estar no reagente. Então, para eu sair de CO e chegar em CO2, eu preciso que ele tenha contato com o oxigênio, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, monóxido de carbono, CO, mais O2, produzindo CO2. Ok, escrevi minha reação, que é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo aqui? Eu preciso de balancear minha reação. Como que eu vou fazer o balanceamento? Presta atenção, ó. Carbono, aqui tem 1 também. Oxigênio, aqui tem 2, com mais 1, 3. Aqui tem 2. 3 não é múltiplo de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 2 aqui na frente do CO2, porque aí eu vou ficar com 2 carbonos. Coloco um 2 aqui na frente do CO, 2 carbonos também. E o oxigênio, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 aqui, 2, com mais 2, 4. Resolvi e balanceei minha reação. Ok. Agora eu vou relacionar. Então, quem que eu vou relacionar? Monóxido de carbono e CO2. Então, eu vou escrever aqui, ó, a primeira linha da minha regra de 3. 2CO para 2CO2. Agora eu vou lá, ó. Qual a quantidade em mols de monóxido de carbono CO? Então, o CO eu quero mol. Ele tem que ficar em mol mesmo. Necessário para formar 4,48 litros. Então, para o CO2 eu quero volume. Gente, tá na CNTP. 1 mol de qualquer substância na CNTP ocupa 22,4 litros. Ó, tá aqui na relação, ó. 1 mol de qualquer substância ocupa 22,4 litros na CNTP. Então, o que eu vou pensar aqui? Eu vou transformar isso aqui em volume. Esse aqui em mol eu vou deixar, ó, 2 mol de CO, ok? Agora eu vou transformar isso aqui em volume, ó, 2 vezes o volume que eu teria, 22,4 litros, que é o volume de qualquer substância na CNTP. Então, 2 mol para o CO eu mantive mol, para o CO2 eu converti para volume. Esse 2 que está aqui, ó, é o número de mols, né? Então, 2 vezes 22,4, porque eu tenho 2 mols, 2 vezes 22,4.
Então, ó, qual a quantidade em mols de monóxido de carbono? Então, eu estou procurando o mol aqui. Necessário para formar 4,48 litros. Então, aqui eu tenho 4,48 litros. Montei minha regra de 3, vou multiplicar cruzado agora. Ó. Vai ficar, então, x aqui vai ser igual a 2 vezes 4,48 dividido por 2 vezes 22,4. Ah, eu posso colocar os resultados aqui e fazer a divisão? Pode, gente, do jeito que achar melhor, ok? Coloquei aqui só para vocês entenderem o passo a passo, o que eu fiz, tudo bonitinho. Então, 4,48 dividido por 22,4. Isso aqui vai dar 0,2. Então, x aqui é igual a 0,2 mol de quem? De monóxido de carbono, que é o que o exercício estava pedindo, ok? Então, ó, eu fiz a relação do número de mols com a quantidade de volume, tá? Lembrando que a primeira linha da minha regra de 3, eu tirei da onde, gente? Tirei da reação. Por isso a importância de balancear a reação química, tá? E agora o terceiro caso, eu vou relacionar a massa com o volume. Ó, massa, volume agora, vamos lá. Qual o volume de CO2 na CNTP quando usamos 16 gramas de oxigênio na reação com monóxido de carbono, com CO? Então, a reação é a mesma do de cima, eu só vou copiar aqui, ó. Já vou copiar balanceada, né? A gente já balanceou no exemplo aqui de cima, então só vou copiar. 2CO2. Ok, muito bom. Agora eu vou escrever, eu preciso de quem? Eu estou trabalhando com volume de CO2 e 16 gramas de oxigênio. Então, agora eu vou relacionar oxigênio e CO2. 1 mol de oxigênio forma 2 mol de CO2. Ah, da onde você tirou essa informação? Da primeira linha da minha regra de 3, vem da reação química, ó. 1 oxigênio, 2 CO2. Agora, eu vou ver se as minhas informações aqui estão de acordo com o que o exercício está pedindo. Para o CO2, o exercício quer volume. Então, isso aqui vai ter que virar volume. E para o oxigênio, o exercício quer massa. Então, isso aqui vai ter que virar massa. Vamos pensar, então. Para isso aqui virar massa, eu vou usar a relação. Número de mols é igual a massa sobre a massa molecular. Então, se eu quero achar a massa, eu vou fazer o número de mols vezes a massa molecular. Qual é o número de mols aqui? 1 vezes. Qual é a massa molecular do oxigênio? 2 vezes a massa do oxigênio na tabela, que é 16. Então, 32 gramas. Isso aqui para virar volume. 1 mol de qualquer substância é 22,4 litros na CNTP. Mas se eu tenho 2 mol, vai ser 2 vezes 22,4 litros. Ok, a primeira linha da minha regra de 3 já está montada. Massa, volume. Agora eu vou para a pergunta. Qual o volume de CO2? Então, eu estou procurando o volume de CO2. Meu X está aqui, ó. Quando temos 16 gramas de oxigênio. Então, aqui vai estar 16 gramas. Agora é só eu resolver a regra de 3, ó. Multiplico o meio pelos extremos. Meu X aqui vai ser igual a 16 vezes 2 vezes 22,4 dividido por 32. Então, quando a gente fizer essa conta, ó, 16 vezes 2 vezes 22,4 dividido por 32, a gente vai chegar em 22,4. Então, o meu X aqui vale 22,4 litros. Achei minha resposta. Ok? De CO2, né? 22,4 litros de CO2. Tá? Então, pessoal, o que a gente tem que entender? Quando a gente trabalha com cálculo estequiométrico, a gente vai fazer o mesmo raciocínio em todas as questões. É o mesmo raciocínio, é a mesma coisa. Você escreve a reação, faz o balanceamento da reação. A primeira linha da regra de 3, você vai montar de acordo com a proporção da reação química. Montou. Depois você olha,
Ah, eu preciso manter em mol? Não, eu preciso transformar para massa, então transforma para massa. Ah, aqui eu precisava de transformar para volume, transformei para volume. Minha primeira linha da regra de 3 veio pronta, da reação química. Só fiz os ajustes, né, porque o exercício queria, massa, volume, afins. A segunda linha você vai substituir pelo dado que o exercício te deu e o x em quem que você quer encontrar. Acabou, aí é matemática, gente. Tá? Então, ó, nessa aula a gente falou sobre massa-volume, que foi esse último exemplo que a gente acabou de fazer. Falamos também da quantidade de mol e o volume, né? Então, aqui eu tinha uma determinada quantidade de mols, produzia determinado volume, achei quanto de mol, né? No caso, o exercício queria aqui que eu achasse. E falamos também do primeiro caso, que é a relação mol-mol, quando eu tenho mol de alguma substância e quero achar a quantidade de mols de outra substância. Ok? Então, esses foram os primeiros casos que a gente falou aí de cálculo estequiométrico, tá? Lembra, pessoal, que isso aqui é igual receita de bolo. Esse passo a passo aqui tu precisa fazer em qualquer exercício que seja de cálculo estequiométrico. Escreve a reação, faz o balanceamento, relaciona as grandezas. Tranquilo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!